Neste campo de batalha desolado, o som dos tiros silenciou-se para um zumbido ensurdecedor que preenchia o ar. As duas luas de Verer, 7 pairavam baixas no céu, sua luz pálida, lançando uma sombra tênue sobre os restos carbonizados do que um dia fora uma frentizare. A fumaça saía dos escombros, carregando consigo o fedor de metal carbonizado, eletrônicos derretidos e carne queimada. O chão estava coberto pelos ossos espalhados dos caídos, alguns dos quais vestiam armaduras retorcidas, enquanto outros eram mal discerníveis. Ali estava Alatara, que jazia sem vida entre eles. Ela lutou até sua energia se esgotar, e então seus músculos se travaram, e seus nervos na coluna cederam, paralisando-a. Seu povo não percebeu, e ela assistiu enquanto os navios de guerra se erguiam no céu um por um, sem olhar para trás. Os guerreiros Zir não cuidavam dos fracos, e não havia missões de resgate nem médicos enviados para os soldados caídos. Alara sempre esteve ciente disso. Ela viveu de acordo com o código. No entanto, estar ciente disso era uma coisa e vivenciá-lo era outra. Era uma vez, ela foi uma guerreira formidável, estrategista e caçadora de soldados humanos. Agora, ela estava deitada na terra, olhando para as estrelas, esperando pelo fim. Até que ouviu a voz, "Ah, droga!" e piscou. As palavras estavam no padrão humano, e ela sabia que era tudo o que ela sempre foi. Passos inconfundivelmente bronzeados pisaram os escombros lenta e cautelosamente. Quem quer que fosse, não estava apressado para roubar seu corpo, o que poderia ser um bom ou mau sinal, dependendo da pessoa. Sacudindo a cabeça para olhar na escuridão, ela procurou a fonte da voz. Uma sombra emergiu da fumaça emoldurada pelos restos cintilantes de metal queimado. A sombra vestia uma armadura exo reforçada, mas estava longe de ser impecável. As bordas estavam desgastadas e remendadas, como se ele tivesse sobrevivido. Depois de uma série de escapadas por pouco, o cansaço de Nathan Carter se instalou. Ele passou uma mão enluvada pelo cabelo curto e escuro e murmurou para si mesmo: "Oh, não encontrei a única Zari ainda respirando neste maldito cemitério." Eliara lançou-lhe um olhar fulminante, ou pelo menos tentou. Sua paralisia tornava seu fator de intimidação ainda mais evidente. Nathan inclinou a cabeça enquanto observava. "Seria a coisa mais prudente para mim simplesmente deixá-lo aqui. Eu poderia fingir que não vi nada e voltar para o meu navio. Eu poderia dormir como um bebê." Ele fez uma pausa mais como um insone com problema com bebida. "Você entendeu?" Ela não disse nada, mas estava claramente com dor. Ele murmurou, esfregando a têmpora e falando consigo mesmo novamente. Era encorajador ver o comportamento saudável de Nathan. Ele se ajoelhou ao lado dela, e ela acreditou brevemente que ele ia terminar o que o Zer havia começado. Ele pegou um pequeno scanner em seu pulso e passou-o pelo corpo dela. O dispositivo apitou enquanto processava os dados e os resultados piscavam sobre seu visor. "Ah, ótimo!" ele resmungou. "Você está em ótima forma." Alara tentou recuperar a dignidade, mas era difícil quando você estava estendida no chão como carga descartada. Nathan gemeu e esfregou o rosto dizendo: "Droga, eu sabia que ia me arrepender disso." Ele então soltou outro suspiro que parecia Eliara, sentiu uma onda de medo pela primeira vez desde que a batalha terminou. Ela nunca tinha sentido medo enquanto lutava, caía, ou mesmo quando seu povo a abandonou para morrer. Mas agora, enquanto o humano se afastava e o som de seus passos se tornava mais distante, algo dentro dela se contorceu. Ela havia sobrevivido a explosões, combates corpo a corpo e batalhas, mas não sobreviveria a este mundo. Ela cerrou os dentes e forçou o ar para dentro dos pulmões, sua garganta se apertando enquanto esperava Nathan parar no meio do passo. A respiração de Elara ficou presa no peito.
Aquela única palavra lhe custou mais do que ela queria admitir, mas funcionou. Agora, ele estava olhando para ela com os lábios curvados e disse: "Ah, você pode falar." Elara tentou novamente sua voz rouca, e Natan soltou uma risada curta, dizendo: "Sim, minha querida, eu me arrependo." Ele se ajoelhou novamente e começou a arrastar o guerreiro Zir paralisado pelo campo de batalha, como um herói tolo de um mau filme de guerra, enquanto murmurava para si mesmo: "Se eu morrer por causa disso, vou assombrar minha própria maldita sepultura." Nathan Carter não foi feito para boas ações. Na verdade, ele tinha certeza de que elas iam contra tudo o que seus instintos de sobrevivência lhe ensinaram. Enquanto ajustava as tiras da maca improvisada, o som da guerra, explosões, distantes tiros e o zumbido mecânico dos drones de patrulha foi substituído por um silêncio antinatural. Os Zari haviam se retirado completamente, deixando apenas seus mortos, e qualquer destroço que houvesse não valia a pena ser recuperado, um desperdício típico de recursos, mesmo com seu próprio povo. Você me ouve, princesa guerreira, Natan bufando e ajustando sua empunhadura, no quero que fique registrado, que esta é uma ideia terrível. A guerreira em questão, Isazara, tinha a cabeça ligeiramente inclinada e olhos violetas semi-iluminados. Ela mal tinha falado desde que ele a levantara na maca, o que provavelmente era para o melhor dado que suas primeiras palavras para ele tinham sido uma ameaça de morte. Ele deveria tê-la deixado em paz, porque sabia que um soldado humano e uma Zari aleijada eram uma receita para o desastre. No entanto, ele tinha notado que seus olhos eram brilhantes e intensos, cheios de uma qualidade que não era exatamente. Natan gemeu. Ele odiava situações complicadas, enquanto começava a se mover novamente. Alistar conseguiu sussurrar secamente, o que fez com que ambos parecessem prováveis. Natan não pôde deixar de rir. Ele pensou: "Ótimo, agora ela tem piadas. Isso é fantástico." Ela não respondeu, e quando ele olhou para ela novamente, sua expressão estava relaxada, não inconsciente, mas perigosamente perto disso. Ei, ele deu um leve empurrão no ombro dela. Não que ela sentisse, ela não sentiu. Suas pálpebras tremulavam enquanto ela falava demais. Obrigada, no entanto, por poupar minha vida. A nave não estava longe. No entanto, o Abutre Azul não era uma embarcação militar de PR. Em vez disso, parecia um velho e dilapidado rejeito de ferro velho, com cascos e motores remendados, que soavam como um reator asmático sempre que eram acionados. No entanto, Natan abaixou a maca na rampa, e a nave era o lar. Enquanto murmurava palavrões, o caminho todo ele chutou o painel para fechar a nave atrás dele. Assim que a porta se fechou, ele soltou um suspiro e se encostou na parede, olhando para sua passageira inesperada. "Está bem, princesa guerreira, bem-vinda à minha espaçonave muito feia e muito mal conservada." Isara mal virou a cabeça, percebendo claramente que isso era um erro. Natan suspirou, arrastando-a para a sala médica, um lugar que ele nunca realmente precisou. Claro, ele levou um tiro, em um Nathan conectou o estimulador neural e olhou para Zari. Ele era mais do tipo: "Coloque um curativo e siga em frente." Ela precisava de algo mais sofisticado. Um display holográfico ganhou vida, mostrando uma varredura completa do sistema neurológico de Alara. A paralisia não era total, mas estava bem perto disso. O trauma nos nervos espinhais interrompeu as vias bioelétricas e o que parecia ser um sistema de nanites Zari, que havia se desligado completamente. Natan sorriu. Iris soltou um longo suspiro, enquanto falava, sua voz notavelmente mais baixa do que antes. "Eles não desperdiçam recursos com os quebrados," ela disse, sua expressão mal mudando. "Os Zeri priorizam a eficiência," ela disse educadamente. "Eles abandonam pessoas que não conseguem andar."
Natan riu com desdém, enquanto os olhos de Íris se estreitaram ligeiramente. Quer me dizer por que seu próprio povo te deixou apodrecer? Ela perguntou. Isara fixou o queixo no teto. Seu rosto impassível traía sua falta de entusiasmo pela perspectiva de uma solução permanente para sua paralisia. Natan balançou a cabeça e a tranquilizou. Não se preocupe com isso. O scanner apitou e ele voltou sua atenção para a leitura. Parece que tenho meios para confinar alguém. Nathan apontou para os navios ao redor deles. Eu nem tenho ração suficiente para mim. Você acha que eu planejei para um convidado? Ela disse, seus dedos tremendo o suficiente para que ele notasse. Ela também notou que Nathan se encostou na bancada, o que ela interpretou como um sinal de que não estava completamente ferrada. Eu acho que sim, ela disse, com a respiração presa nos olhos. Eu não arrisquei minha pele à toa. Ela assentiu. Durante o exame prolongado dele, Alatara perguntou: Você não precisava me ajudar. Em resposta, ele suspirou e disse: Eu tomo decisões ruins. É meio que a minha especialidade. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, quebrado apenas pelo zumbido da nave, o ocasional bip do scanner médico e o leve zumbido dos motores. Eventualmente, Isara quebrou o silêncio dizendo: Eu não serei fraca. Natan sorriu e disse: Eu ficaria realmente surpreso se você fosse. Isara fechou os olhos e, pela primeira vez desde a batalha, permitiu-se descansar observando Natan por um momento antes de ele murmurar para si mesmo. Natan sentiu uma pontada de arrependimento enquanto cruzava os dedos e esfregava o rosto. O abutre azul grasnou pelo espaço, seus motores reparados, se comportando com uma ingenuidade otimista. A nave já tinha visto dias melhores, até décadas, mas ainda estava no ar, o que era mais do que ele podia dizer sobre a maioria das coisas pelas quais ele era responsável. Sua passageira, Isastara, estava em uma situação semelhante. Ela mal estava viva, e seu corpo era teimosamente não cooperativo, graças ao estimulador neural que impedia seus sistemas de se recuperarem completamente. Os olhos violetas de Isara se fixaram nele com a intensidade habitual, enquanto ela se movia, suas pálpebras se abrindo com uma lentidão que sugeria que seu corpo ainda não estava em sintonia com o resto dela. Natan estava parado na porta da sala de medicação, com os braços cruzados, observando-a, com o tipo de curiosidade cansada que alguém poderia ter por um gato muito bravo e muito ferido. Sinto muito, mas tenho que te dizer, falar comigo mesma. Só é divertido quando há álcool envolvido. Taru exalou seus dedos tremendo contra o berço. Ela se sentia mais pesada do que antes, como se o peso de seus membros inúteis tivesse aumentado com o tempo. Natan parecia perceber sua frustração. Ei, não fique toda dramática. A voz dela era áspera, mas não havia fraqueza nela. Tudo o que ela queria era informação. 3 dias depois, Natan encostou-se à parede e respondeu: Você tem sido um verdadeiro prazer de se ter por perto. Muito pouco desaforo e ameaças de morte. Você percorreu um longo caminho, querida. Se você continuar nesse ritmo, estará andando em pouco tempo. Em resposta, ela lhe lançou um olhar penetrante que ele poderia ter usado para cortar fios. Ele sorriu e ela voltou sua atenção para o teto. Onde estamos? Ela perguntou, sua voz diminuindo. Meio do nada. Natan acenou com a mão, insinuando que achava que seria mais seguro do que em qualquer outro lugar. Os militares e os Zeri ficaram muito arrogantes após a última batalha, então não parecia sábio continuar. A expressão de Isa Atara permaneceu indecifrável. Ela não tinha para onde ir, e ninguém para quem voltar. Seu povo achava que ela estava quebrada, e era inútil, e os humanos não estavam muito mais inclinados a acolher uma ex-líder da Guerra Zari do que a começar a dar abraços grátis a todos os alienígenas que encontrassem. Então,
a princesa guerreira Natã cruzou os braços e perguntou: "Qual é o plano?" E Zara permaneceu em silêncio por um longo tempo. Natã assentiu. "Gosto disso, é agradável, vago e misterioso e mantém as coisas interessantes." Ela estreitou os olhos e suspirou. Ele sorriu e disse: "Ah, absolutamente." Ela fechou os olhos novamente. Natã riu e se afastou da parede. Ele disse: "Vou deixar você com sua crise existencial. Tente não estressar muito. Isso é ruim para os seus nervos, que você sabe que já são reais." Natã não tinha uma resposta inteligente preparada. Então ele deu de ombros e disse: "Que diabo se eu soubesse que isso não era totalmente verdade? Mas era mais fácil do que tentar explicar como me senti quando a vi pela primeira vez." Os olhos de Zara estavam abertos novamente, observando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Ele estava insatisfeito com você e queria ir embora, mas a voz dela o deteve. Natã olhou para trás, surpreso, por ela ter usado seu nome até agora. Alara estudou Nathan por mais um momento antes de fechar os olhos. Ele riu tolo e a deixou descansar, já se perguntando quanto mais de encrenca ele havia se metido. A nave Zero se erguia à frente, uma besta sombria contra as estrelas, seu casco angular, refletindo a luz fria. Ela estava quebrada, mas ainda estava viva e lutando. Natã forçou-se a sorrir, talvez, porque ele tivesse uma queda por causas perdidas. À distância, Natã podia perceber que o espaço foi projetado para a eficiência. Linhas nítidas, ornamentação mínima, e nenhum espaço desperdiçado davam a impressão de que havia sido projetado por alguém que acreditava que emoções eram um desperdício de capacidade de processamento. Dado o tipo de pessoas de onde Zara vinha, isso fazia muito sentido. Natã bateu no console do abutre azul, seus olhos fixos nas portas da doca que se abriam lentamente. Agora, ele a estava deixando como um pacote perdido. Ele deveria estar aliviado, mas em vez disso, sentia uma mistura de emoções. Eliana sentou-se em uma cadeira, seus movimentos deliberados, mas eficazes. Após 3 semanas de estimulação neural, fisioterapia improvisada e determinação inabalável, ela havia progredido de uma paralisia completa para um nível de mobilidade que a assemelhava. Seus dedos repousavam no apoio de braço ainda mais fracos do que ela desejava, mas não inúteis. Isso, por si só, a havia transformado. Ela não era mais a guerreira ferida que havia sido. Ela também não era a mesma mulher que Nathan havia descoberto, nem era Zari que um dia. Ver os humanos como nada mais do que alvos, mas o que ela era agora. Essa era a pergunta de 1 milhão de créditos. Natã estremeceu, abrindo um canal de comunicação. "Está bem, Zari, eu tenho sua guerreira desaparecida. Ela ainda está se movendo figurativamente, falando porque suas pernas não estão exatamente cooperando." Uma voz cortante e sem emoção estalou pelos alto-falantes, confirmando a transferência. Natã fez uma careta exclamando: "Uau, vocês realmente sabem como fazer um cara se sentir especial." Tara permaneceu em silêncio, com o olhar fixo na nave de guerra. Zara soltou um suspiro lento, perguntando: "É assim que meu povo faz as coisas?" Nathan reclinou-se e observou enquanto os dedos dela se apertavam no apoio de braço, indicando que eles o avaliariam, se ele ainda fosse útil. Se não, eles terminariam silenciosamente o que começaram. Natã olhou para os controles da eclusa, depois de volta para Alatara. Ele esfregou a nuca e disse: "Acho que vou seguir meu caminho e tentar não morrer." Os soldados ficaram parados observando enquanto Alatara se levantava trêmula, seu corpo ainda se ajustando à sua nova força. Natã os desprezava. Dando passos lentos e deliberados em direção à eclusa, ela parou e se virou para enfrentá-lo, seus olhos violetas, calculistas. Nathan piscou surpreso enquanto Zara mudava abruptamente sua postura.
endireitava os ombros e se virava para os soldados, dizendo-lhes: "Recuso-me a retornar ao airlock." O som, que havia estado estranhamente silencioso momentos antes, agora parecia muito alto. O soldado líder, que parecia ser um oficial com base na insígnia, inclinou ligeiramente a cabeça, sugerindo que essa não era a decisão dela. Zara o ignorou e continuou firme em sua posição. Ela falou com uma voz firme, dizendo: "Eu não sou inútil, mas não servirei àqueles que me abandonaram." A expressão do oficial era indecifrável, mas após uma longa pausa, ele finalmente disse: "Então você é uma inimiga do domínio." Nathan esfregou as têmporas e suspirou. Parecia que todos adoravam tornar as coisas dramáticas sem motivo. O oficial o ignorou, sinalizando para seus homens matarem-nos. Nathan mal teve tempo de sacar sua arma antes que Isatera interviesse. Ela nem estava perto, mas não precisava estar com o tipo de precisão que só uma. Ela rapidamente apoderou-se da arma do soldado mais próximo e disparou um devastador Plasma Blast, perfurando sua armadura antes que ele pudesse reagir. Nathan, que havia alcançado, disparou um tiro contra o segundo soldado, fazendo-o cair no chão. O oficial mal se moveu, mas estava claro que ele estava disposto a sacrificar seu povo por alguém tão impassível quanto a Tara. Com uma expressão gelada no rosto, eles a abandonaram. Nathan rapidamente agarrou seu braço e a princesa guerreira saiu em uma corrida, enquanto Isara caminhava agressivamente de volta ao seu lado. Nathan acionou com força os controles de lançamento de emergência, desengatando as garras de atracação assim que cruzaram o limiar. O abutre azul se soltou dos motores da nave de guerra, com alarmes gritando e disparos de plasma passando por eles. Enquanto mergulhavam no espaço aberto, sabiam de uma coisa: com certeza não voltariam. Isazara, ainda recuperando o fôlego, desabou no assento do copiloto. Nathan olhou para ela e perguntou: "E agora, o que fazemos?" Em um raro momento de sinceridade, ela expressou: "Sobrevivemos, Nathan." Sorriu e disse: "Sim, posso trabalhar com isso." Os dois então desapareceram no espaço.